Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação tê-los aqui nessa noite especial que a gente inicia mais um semestre letivo oficialmente, né? As aulas já começaram, mas a gente inicia na nossa escola mais um semestre letivo com 20 cursos programados e não poderíamos deixar de celebrar esse momento com uma aula inaugural de relevância para a advocacia. E aí a gente resolveu escolher um tema especial, esse mês agora que vem a gente celebra os 50 anos do golpe, e resolvemos refletir sobre a trajetória dos direitos humanos nos tempos atuais. Nada melhor do que essa figura que representa o resgate da advocacia, que é o Dr. Adi Damus, para refletir sobre esse tema. É uma satisfação imensa para a Escola da Advocacia, a Escola Superior da Advocacia. Eu falo aqui não só para os presentes, como para os colegas que nos acompanham das subseções, a gente poder estar aqui nesse momento com o Dr. Adi Damus. Ele que representou aqui no Rio de Janeiro o resgate dos maiores valores da advocacia em termos da celebração da democracia, da celebração do papel histórico da Ordem dos Advogados, da celebração da diversidade do que é advocacia no âmbito da militância e no âmbito também do ensino jurídico. Bem, esse contexto todo faz com que realmente a presença dele aqui seja muito festejada. Eu vou compor a mesa aqui, eu já rompi aqui o cerimonial falando mais do que eu deveria apenas compor a mesa, mas não pude conter aqui realmente a satisfação e a emoção de ter o Adi aqui. Eu vou compor a mesa com alguns colegas que representam esse resgate, também estiveram juntos, estão juntos do Adi, que hoje nos representa no Conselho Federal, preside a Comissão da Verdade e também preside a Comissão de Direitos Humanos no Conselho Federal. Esses colegas tão relevantes para a advocacia. Eu quero chamar inicialmente o vice-diretor da escola, o doutor Ronaldo Livramento Coutinho, nosso colega, professor livre-docente, atuante na Comissão de Direito Ambiental desde a primeira gestão do Adi, é o meu mestre. Gostaria de chamar aqui o doutor Luciano Bandeira, que é o nosso diretor tesoureiro, companheiro de lutas aí, membro da diretoria, conselheiro, nosso querido processualista, vice-presidente dessa casa, professor Ronaldo Kramer. E nosso grande, não é convidado, não, o presidente Adi não se agradece, é parceiro, o presidente Adi é o nosso grande companheiro, o nosso líder aí que celebra aí exatamente essa trajetória. Então, eu não vou prosseguir aqui, eu acho que a minha abertura, essa minha fala inicial já demonstrou a importância desse evento, né? E é exatamente isso. A gente busca sempre no início dos nossos semestres, principalmente no início do ano letivo, celebrar que essas palestras representem, sejam abertas à advocacia e que tragam um pouco de novos temas que interessam a advocacia. Esse tema, direitos humanos, ele traz exatamente essa perspectiva. Não é uma perspectiva meramente acadêmica, é uma perspectiva acadêmica conjugada com a perspectiva política. E nada mais, ninguém poderia ser melhor do que o Adi para abordar esse tema. O Adi tem, todos nós conhecemos o Adi pela sua liderança na advocacia, mas o Adi ele tem uma vertente acadêmica também. O Adi é mestre em direitos, tem um belíssimo trabalho sobre medidas provisórias, publicadas junto com o doutor Flávio Dino, que foi membro do CNJ, hoje presidente da Embratur. Atuou na área acadêmica há muito tempo e é um advogado brilhante. Então eu vou com muita satisfação agradecer a vocês e vou passar aqui para a mesa rapidamente para algumas palavras. Passo primeiro a palavra para o doutor Luciano, se quiser trazer alguma mensagem aí.
acerca desse nosso encontro. Muito obrigado a todos aí, a satisfação imensa, e aproveitem os cursos da nossa escola. Só uma saudação que eu vou fazer, o orgulho que eu tenho de estar aqui mais uma vez ao lado do Adir, nosso guia, condutor, né, que levou esse movimento à ordem, modificou a advocacia do Rio de Janeiro. E vou passar a palavra aqui para o Ronaldo, para falar também, e vamos escutar a palestra dele. Muito obrigado. Bom, boa tarde. A mesma coisa, a minha presença é mais para celebrar esse momento da abertura dos cursos da ESA. Quero parabenizar, sempre é bom parabenizar o Flávio Armédio por todo esse trabalho que ele tem desenvolvido na ESA, elaborado um programa de cursos que efetivamente nos enche de orgulho, e também celebrar a presença do nosso ex-presidente, eterno presidente, o Adir Damus, que talvez seja, talvez não, é sem dúvida nenhuma a melhor pessoa para refletir e falar a vocês sobre esse tema, direitos humanos, justiça de transição, o golpe militar. Então estou aqui mais para celebrar esse momento, e também sem mais delongas, vamos ouvir o Adir Damus. Essa palavra só para o nosso ilustre vice-diretor aqui, doutor Ronaldo Coutinho, para fazer a sua saudação também. Eu poderia falar daqui? Poderia falar como membro da Comissão de Direito Ambiental, que fui trazido aqui pelo Vadir e a convite do Flávio. Posteriormente, para a ESA e pelo apoio todo que o Vadir nos deu durante esse tempo todo. Na Comissão de Direito Ambiental, especialmente, ele teve uma participação fundamental pela compreensão da importância de um ramo novo do direito e, sobretudo, da sua implicação sociopolítica essencial. E, nesse sentido, nós temos também de saudar o apoio que ele nos deu para publicação, inclusive, desse tipo de um curso que já tem 11 edições. Mas eu queria falar apenas como um cidadão brasileiro. Um cidadão brasileiro de 75 anos, e que, à época desse sinistro golpe militar, que não merece senão um ritual fúnebre, tive meus padecimentos, um pouco menores do que alguns, um pouco maiores do que outros. Tive hospedado num hotel de 4 estrelas, de péssimo serviço. Perdi algumas atividades que prezava, fundamentalmente 3 cargos de universidade, mas não me lamento por isso. Também não me lamento, embora reverencie a memória de companheiros nossos que tombaram e foram imolados em nome do autoritarismo, em nome da ganância do capital, em nome de todo um movimento que não se deu apenas no Brasil, que assombrou a América Latina com seu espectro sinistro. Como cidadão brasileiro, acho muito importante o trabalho que vem sendo desenvolvido sob a presidência do nosso caro amigo Vadir Damus, na Comissão da Verdade. Não se trata apenas de um momento de catarse coletiva. Não se trata apenas do enfoque de certas biografias que foram precocemente encerradas pela opressão e pela violência. Trata-se, e isso é importante, do esclarecimento de tudo o que ocorreu, para que tenhamos a convicção firmada cada vez mais do que não deve ocorrer em nenhum momento. É fundamental que um homem com essa compreensão política, com o seu preparo acadêmico, mas, sobretudo, com a sua integridade de advogado, que sempre defendeu as melhores causas e o melhor combate, esteja à frente desse trabalho. É a garantia de que será um trabalho feito com critério, é a garantia de que esse trabalho cumprirá o seu grande objetivo. É com muita honra e a mais profunda satisfação que eu passo a palavra
ao nosso querido convidado. Boa noite a todos. Quero primeiramente saudar aqui os meus amigos, componentes dessa mesa, agradecer as palavras ao mesmo tempo carinhosas e imerecidas, mas que eu aceito com humildade. Dizer que queria iniciar, né, afirmando que essa casa aqui é uma casa calorosa, né, que sempre nos recebe calorosa mesmo, com esse frio que está aqui no nosso plenário, né, eu vou omitir essa parte, né. Obviamente esse calor é o calor humano aqui da presença dos amigos, dos companheiros de luta, enfim. Mas, brincadeiras à parte, é sempre bom estar de volta a essa casa. Está de volta não, né? Estou aqui sempre. Se não de corpo presente, mas em espírito, e sempre matando as saudades aqui dos grandes embates, né? Agora que eu sou uma mera foto ali na parede, né? Então estou aqui permanentemente. Mas, atendendo aqui ao convite do meu querido amigo Flávio Armédio, obviamente eu não vou proferir uma aula magna, né? Eu acho que seria muita pretensão da minha parte, até porque o tema é um tema que, por incrível que pareça, não diz respeito à minha formação, né, como profissional de direito, não diz respeito. Eu não sou um especialista acadêmico em direitos humanos, né? Eu atuo hoje como presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e como presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, atuo institucionalmente na área de direitos humanos. Mas não sou especialista acadêmico, não sou professor da área, então não vou dar uma aula. Eu vim aqui dialogar com vocês e estabelecer, né, e discorrer sobre o trabalho que nós vimos desenvolvendo, né, nesses últimos anos, inclusive trabalho que abrange também a minha presidência aqui na OAB do Rio de Janeiro, e é um relato de experiência, na verdade, né? Não é exatamente uma aula magna. A aula magna fica por conta da bondade aqui do nosso diretor-geral da ESA, meu amigo Flávio Armédio, mas efetivamente é um diálogo e uma troca de experiências que nós vamos travar aqui na noite de hoje. E o tema, ele é oportuno, né, porque esse ano nós estamos descomemorando, né, 50 anos de um golpe militar que se abateu sobre o Brasil em 1º de abril de 1964. Então, eu estou considerando esse nosso diálogo aqui, esse nosso evento, como integrante desses atos, né, de descomemoração. É um termo irônico, é um neologismo, né? Óbvio que eu não poderia falar aqui em comemoração, né? Então nós inventamos, né? Inventamos não, nós estamos emprestados lá do Chile, né? O Chile é que inventou. O Chile também fez aniversário do golpe de Estado lá de 11 de setembro, no ano passado, 11 de setembro de 73, e eles inventaram, né, esse neologismo, né, descomemoração. Então nós aproveitamos, tomamos de empréstimo e estamos usando aqui nas nossas atividades o termo descomemorar, descomemoração. Então nós estamos aqui descomemorando, ou seja, repudiando, dizer que esperamos que nunca mais aconteça, né, o golpe de Estado de 1º de abril de 1964. E que foi um golpe e que se instalou uma ditadura que afrontou, que violentou direitos humanos. E falar de direitos humanos aqui no Brasil é uma tarefa árdua, né? É uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil. Ela é árdua pela complexidade do tema, mas é árdua também pelo preconceito que graça na sociedade brasileira, professor Ronaldo Coutinho, acerca desse assunto. Primeiro, o reducionismo, não é?
toda vez que se fala, né, em direitos humanos, a média, uma certa média da cidadania brasileira, da sociedade brasileira, pensa logo em aspectos de segurança pública. E ao pensar em aspectos de segurança pública, né, vem logo à tona o preconceito de que direitos humanos é um instrumento, né, para beneficiar bandidos, né? E isso, esse tipo de preconceito graça em esferas, socialmente falando, elevadas da sociedade brasileira. Vou dar aqui, provavelmente todos os senhores, diuturnamente, ouvem coisas parecidas com o que eu vou falar aqui. Isso é corriqueiro, né? Coisa do tipo. Hoje, eu estava lá na minha academia, eu tento me preparar fisicamente também, né? E vocês veem que eu estou um pouquinho mais magro. E um colega meu que estava lá malhando, né, disse, olha, você não ouviu o que aquele cara ali falou? Falei, não prestei atenção. Você ia se aborrecer. Disse que advogado só serve para defender ladrão. Então, por aí você já percebe, né, um preconceito de larga escala em relação aos advogados e em relação, sobretudo, a como se encara, né, os direitos humanos em diversos segmentos sociais brasileiros. Ali ele diz que a advocacia é mercenária e não tem critérios para escolher seus clientes. Agora diz, sobretudo, que quem é ladrão, ou supostamente ladrão, ou um delinquente, não tem direito ao advogado, não tem direito à defesa, né? E por aí vai. Eu acho que cada um de nós aqui poderia desfiar inúmeros exemplos de comentários parecidos com que nós nos deparamos cotidianamente na sociedade brasileira. Então, tratar de direitos humanos, repito, é uma tarefa árdua, por conta exatamente do preconceito, do caldo de cultura hostil à ideia de direitos humanos e que é reducionista, né? E direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de um processo histórico, social, político, que vem desde a antiguidade até os dias de hoje e que engloba uma gama complexa de temas, assuntos, direitos, né, e que não se reduzem a problemas de segurança pública, né? Então, o que nós estamos falando, né, quando tratamos de direitos humanos? O que nós entendemos pela rubrica direitos humanos? É aquele núcleo essencial de prerrogativas inerentes aos seres humanos, né? É um núcleo essencial de construção da vida em civilização, da vida em sociedade, da vida exercida por cidadãos. É disso que nós falamos quando tratamos de direitos humanos. Eles muitas vezes, inclusive, são considerados como pré-existentes ao próprio Estado, pré-existentes à própria estrutura complexa das sociedades que se formaram posteriormente. Nós vemos já noções básicas do que posteriormente veio a ser rubricado, veio a ser nominado de direitos humanos, vemos na antiguidade grega, por exemplo, né, em que já se defendia, os grandes pensadores gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, já defendiam que existia esse núcleo de prerrogativas inerentes à humanidade, inerentes à condição humana, né, que nem os governantes poderiam
ir contrariamente a esse núcleo, a essas prerrogativas. Um grande exemplo da antiguidade clássica, da antiguidade grega, é o caso de Antígona, né? É uma peça de Sófocles, né, que vocês devem lembrar, e que trata do decreto do rei Creonte, que nega o direito à sepultura de Polinice, irmão de Antígona. Polinice era um opositor lá de Creonte, e quando Polinice morreu, negou-se o direito civilizatório de sepultura a Creonte, né? E ali, esse talvez seja o primeiro registro histórico que contrapõe esse núcleo essencial de humanidade, de prerrogativas dos seres humanos, a um édito estatal, a um édito público, de um governante, né? Então temos de um lado o direito à sepultura, é um direito civilizatório, e a proibição do governante em atender a esse direito. E isso nos remete a uma luta permanente ao longo dos séculos, de luta, né, de embates, de reivindicações, né, pelos direitos humanos, que é a positivação desses princípios, né? Direitos humanos, durante muito tempo, eles formaram um corpo de princípios, não era um corpo de normas, não era direito positivo, não estava nos códigos, não estava nas constituições, estava no enunciado, né, de necessidades humanas e daqueles que se batiam por esse núcleo, por essas prerrogativas que dizem respeito à nossa humanidade, ao exercício da nossa humanidade. E vocês veem como isso, como o caso, né, relatado, né, por Antígona, né, que Sófocles transformou numa peça clássica, como isso é atual nos dias de hoje, né? Nós temos centenas de brasileiros a quem foi negado e tem sido negado o direito à sepultura, né? Temos em nosso país, né, centenas de Antígonas, né, que choram, que não têm onde chorar, né, pelos seus mortos, né, que clamam do Estado brasileiro que diga onde estão os seus mortos, para que esses mortos possam ser chorados, como todos nós temos o direito, né, de chorar os nossos mortos. Mas a essas pessoas tem sido, né, negado desde 1964, ou desde quando essas pessoas desapareceram, tem sido negado esse direito, que é o direito da civilização, que transcende as religiões, transcende as ideologias. Ele decorre do avanço do processo civilizatório. O que significa que violação de direitos humanos é sempre uma volta à barbárie, né? É sempre um atentado ao processo civilizatório. Por isso é que é tão... Eu hoje estava conversando com alguns amigos, né, sobre essas questões, enfim, decorrência inclusive agora do racismo no futebol brasileiro, né? Que nós achávamos, eu pelo menos achava até pouco tempo atrás, que esse tipo de atentado, de xingamentos aos jogadores, né, negros, né, era coisa da Europa, né? Pô, nos estádios brasileiros isso está acontecendo. Então, nós estávamos ali debatendo, poxa, olha, a solução para isso tem que punir os clubes, né? Os torcedores, os clubes, os times cujos torcedores externarem esse tipo, né, de hostilidade, esse tipo de racismo, de preconceito, tem que ser punidos com perda de pontos, com suspensão para jogar, tal. Eu falei, olha, pode ser que isso solucione dentro dos estádios, mas não soluciona dentro da vida.
na vida, né, nós temos que vivenciar uma revolução cultural, né, para nos integrarmos. Eu estou aqui humildemente usando nós, né, porque eu não sou racista. Mas nos integrarmos ao processo civilizatório, nós acabarmos dentro de nós, né, com esse tipo de noção perniciosa que, pela cor da pele, ou pelo sexo, ou pela opção sexual, ou pela nacionalidade, ou pela etnia, né, há segmentos superiores aos outros. Isso é inaceitável, né? E isso perpassa os séculos. Isso é sedimentado em mentes, em corações e mentes, né, até hoje, né? E até hoje nós assistimos a essa barbárie, né? Barbárie. Para mim, xingar um jogador, né, de macaco, no estádio, está no mesmo patamar de barbárie do que torturar e desaparecer, porque isto remonta ao que há de mais obscuro no ser humano, né? Ao que há de mais repulsivo no ser humano. E é por isso, eu repito, né, que falar desses temas, falar de direitos humanos, é uma tarefa muito difícil aqui em nosso país. Não é só em nosso país, não. É difícil em todo mundo, né? Porque o reducionismo cultural que resulta, né, dessa discussão, né, que tenta coibir esse debate, é algo muito forte, é algo que se sedimentou, né, ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Mas, enfim, aqueles que defendem o processo civilizatório, aqueles que defendem a igualdade, aqueles que defendem uma sociedade mais justa, e obviamente uma sociedade mais justa é uma sociedade livre de preconceitos, devem encarar essa tarefa com altivez, né, e devem enfrentar esse debate com a coragem necessária, né? Também afrontando, também chamando para o debate essas mentes obscuras, no sentido de mostrar que a vida em civilização não permite esse tipo de sentimento, esse tipo de obscurantismo, né, que infelizmente tem se afirmado, né, ao longo dos séculos. E o que nós percebemos nessa longa trajetória, de um lado de preconceitos, de outro lado, né, de defesa do que se convencionou chamar de direitos humanos, é que nós podemos delimitar os direitos humanos em termos de gerações. Quando eu digo gerações, não digo exatamente gerações etárias, mas gerações no sentido de gradação de conquistas, né, do que nós convencionamos chamar de direitos humanos. Alguns chamam de famílias de direitos humanos, outros chamam de dimensões de direitos humanos e outros chamam gerações de direitos humanos, querendo dizer a mesma coisa. Eu fico com o termo gerações de direitos humanos. Então nós teríamos direitos humanos de primeira geração, né, que são exatamente, que conformam exatamente aquele núcleo básico, né, que são aqueles direitos, né, universais, em relação aos quais, ao longo do tempo, se lutou por eles, se morreu por eles, se correu risco por eles. São os direitos essenciais. As liberdades em geral, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de associação, né? As liberdades, né? Aliás, houve um autor tcheco, depois eu lembro o nome,
ele, de forma criativa, ele dividiu as gerações de direitos humanos com base na trilogia da Revolução Francesa, né? Então, a primeira geração, né, seria, a primeira geração é a liberdade, né? Então, essas liberdades que eu enunciei aqui, que remetem exatamente à Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, e o documento fundamental dessa época é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que enuncia essas liberdades. Mas assim como na Grécia, né, em que já se tinha a noção desses direitos nucleares, esses direitos não eram reconhecidos para todo mundo, né? Eram humanos, mas havia seres humanos que não eram tidos como tais lá na Grécia, os escravos. Os escravos eram tidos como coisa, como pertencentes ao patrimônio, né, dos proprietários. Para esses não havia direitos humanos, porque humanos eles não eram. E não eram exatamente, era uma tautologia, não eram porque não tinham liberdade, mas não tinham liberdade porque eram escravos, né? Então, e quando eu digo que também, né, embora em 1789, com a Revolução Francesa, houvesse o enunciado ali de universalização, na verdade, esses direitos de liberdades, eles eram reivindicados e eram reconhecidos para a burguesia nascente, né? A burguesia foi, naquele momento, uma classe revolucionária. Foi basicamente a burguesia quem foi a classe hegemônica na Revolução Francesa. Então, para o exercício do comércio, para o exercício dos negócios, era preciso liberdade, era preciso o asseguramento dessas liberdades, né? E mostra que mesmo na Revolução Francesa havia uma carência, um déficit de universalização, né, desses direitos. E isso nos faz remeter para a geração seguinte, né, a segunda geração, que, de acordo com esse autor tcheco, né, são os direitos da igualdade. Então a trilogia é liberdade, igualdade, fraternidade. A partir de um determinado momento da história, começou-se a refletir, né, e essa reflexão, obviamente, ela não partia tão somente dos círculos esclarecidos, ela partia das ruas, ela partia de quem não tinha direitos, né? A reflexão era, o raciocínio era, tudo bem, eu tenho assegurados formalmente direitos de liberdade de me reunir, de ir para lá e para cá, de culto, etc. Mas do que valem esses direitos se eu não tenho comida para botar em casa, se eu não tenho emprego, se eu não tenho educação, se eu não tenho como educar meus filhos, se eu não tenho saúde, né? Então são direitos que acabam se tornando abstrações na vida real, né, para quem não tem condições de usufruir desses direitos, condições materiais de usufruir desses direitos. Então, o que nós percebemos? A primeira geração de direitos, né, a geração liberdade, prega uma abstenção do Estado em relação a esses direitos. Olha, liberdade de culto, o Estado não pode se meter. Na esfera da liberdade de pensamento, o Estado não pode se meter. Na esfera da liberdade de expressão, da liberdade de associação, o Estado não pode se meter, né? Isso não admite a ingerência do Estado. Ao contrário dos direitos da segunda geração, o que se quer é a intervenção do Estado, né? O que se quer é a intervenção do Estado. Quem
tem que assegurar direito à saúde, à educação, a emprego, né? Ou seja, o que nós chamamos hoje de direitos sociais, quem basicamente deve assegurar as condições para que esses direitos se afirmem é o Estado. Então, os direitos de primeira geração, nós queremos o Estado longe. Nos direitos de segunda geração, nós queremos, ao contrário, a intervenção, a ação efetiva do Estado para o asseguramento desses direitos, né? E, obviamente, e é por isso que nós falamos de gerações, se essas gerações não se interpenetrarem, nós não teremos, de fato, uma efetividade de direitos humanos, né? Porque, por outro lado, qual foi a crítica que se fez, né, professor Coutinho, aos países socialistas, né? A crítica que se fez foi: bom, aqui nós conquistamos os direitos de segunda geração, mas, estão faltando os direitos da primeira, né? Temos que conjugar, né, uns e outros, né? Porque uns sem os outros acabam sendo, em relação aos direitos de segunda geração, sem liberdade, por mais que eu tenha asseguradas as condições de ordem material, mas sem usufruir, sem poder usufruir, né, da liberdade de livre pensar, da liberdade de me expressar com meu bem entender, a liberdade de me reunir, eu teria um déficit também na construção da minha cidadania, né? E liberdades sem efetivação material, sem que eu tenha assegurado, né, mínimos direitos, né, materiais, saúde, educação, emprego, etc., salário digno, enfim, de pouco valerá o enunciado de que eu sou homem livre para ir para onde quiser e que eu posso exercer uma determinada liberdade de pensamento. E também se costuma falar dos direitos de terceira geração, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Quais seriam esses direitos de terceira geração? Direito aqui que os nossos professores ensinam, por exemplo, né? Meio ambiente, né? A esfera cultural, a esfera da comunicação, a direito à paz, à autodeterminação dos povos, uma gama de direitos que vieram, de reclamos, que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, e que nós convencionamos, quer dizer, os autores que tratam do tema, tratam como direito de terceira geração. Autores, e aí eu não vou entrar nesse preciosismo, não é o nosso objetivo aqui, que já falam em direito de quarta geração, de quinta geração e de sexta geração, né? Daqui a pouco vai ter de 21ª geração. Eu particularmente acho que esse desenho, né, de você vislumbrar os direitos a partir dessa trilogia da Revolução Francesa me parece mais adequado. Então, porque alguns, o professor Paulo Bonavides, por exemplo, aqui no Brasil, né, um grande constitucionalista, ele entende que o direito à paz já seria um direito de quinta geração, né? Eu acho isso, sinceramente, uma certa forçação de barra acadêmica. Acho que essa trilogia, primeira, segunda e terceira, ela dá conta, né, dessa complexidade e dessa gama, né, de direitos que nós enunciamos aqui. E a grande luta dos povos, daqueles que sempre clamaram por direitos, era fazer com que esses direitos deixassem de ser meros princípios, né? Por mais relevantes que sejam os princípios, mas era importante concretizar esses princípios, né?
muitas vezes eram concretizados por força de revoluções, por força da ação do povo, por força da ação dos trabalhadores. Mas sempre houve um clamor de positivação na ordem jurídica, de absorção pela ordem jurídica, né, desses princípios. Né? E, ao longo do tempo, foi se conquistando isso. Né? Se conquistou, por exemplo, em 1948, com a Carta da ONU, a Declaração de Direitos, né, da Organização das Nações Unidas, né, em 1948, na Assembleia Geral, que foi realizada em Paris. Né? Ali, já foi uma declaração elaborada no contexto pós-guerra, do imediato pós-guerra, né? Onde as maiores barbaridades que tiveram lugar na civilização em todos os tempos aconteceram, né? A barbárie do Holocausto, a barbárie do nazismo, né? Talvez nunca na história da humanidade os direitos humanos, todos os núcleos de direitos humanos, né? Todas as gerações de direitos humanos tenham sido afrontados como foram naquele período de dominação nazista e, sobretudo, no período, né, da Segunda Guerra Mundial. E a Declaração de Direitos Humanos, né, da Organização das Nações Unidas tem esse caráter, né, universal e de ser um documento jurídico, mas isso era insuficiente, porque isto tinha que pautar os ordenamentos jurídicos nacionais. Né? Era importante que os Estados-nações, nos seus ordenamentos jurídicos, positivassem, absorvessem esses princípios, esses valores, essas noções. E para nós ficarmos no Brasil e já pularmos aqui para a nossa Constituição, né, de 1988, a Constituinte, né, de 88, que resultou na Carta de outubro de 88, nesse aspecto, ela é uma conquista. Né? Se nós observarmos o enunciado na nossa Constituição, no que diz respeito a esses direitos, talvez, não sei, eu tenho aqui gente mais abalizada do que eu para dizer se eu estou me equivocando ou estou falando a verdade. Talvez não haja um documento constitucional mais bem elaborado no mundo do que a Carta de 88 nesse aspecto. Né? E aí, essa positivação, ela ganhou a rubrica de direitos fundamentais, que estão aqui no nosso artigo 5º, 6º, 7º e seguintes da nossa Constituição. Né? A Constituição de 88, quando nós falamos aqui em direitos fundamentais, nós estamos falando de todos esses direitos a que eu fiz referência até agora. Né? Ganhou o nome direitos fundamentais, com a positivação, com a absorção pela ordem jurídica constitucional. Então nós temos aqui o título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, dos direitos sociais, os direitos da segunda geração. Capítulo 3, da nacionalidade. Né? Nós sabemos que os grupos de estrangeiros, refugiados, são grupos vulneráveis, né? Que precisam ter também o seu estatuto e os seus direitos específicos, né? Bem amparados na ordem jurídica. Capítulo 4, dos direitos políticos. Né? Capítulo 5, dos partidos políticos. Né? Direito à reunião, direito à livre associação, direito de formar e integrar partido político, enfim. A nossa Constituição, de forma
muito sofisticada, ampla e detalhista, absorveu essa gama de direitos da humanidade, né, que do ponto de vista de um documento legislativo, de um documento constitucional, nós devemos nos orgulhar. Nós não fazemos, nós não ficamos, nós não fazemos feio em relação a ninguém nessa parte aqui da Constituição. Então essa luta, que foi uma luta de séculos, né, pela positivação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, essa luta foi vitoriosa na Constituinte de 1988. Mas aí os senhores, ou alguém aqui pode, muito corretamente, né, pode me perguntar, mas vem cá, e a efetivação desses direitos? Esses direitos são respeitados, né? Esses direitos, eles são efetivados no plano da nossa realidade, no plano da construção do nosso cotidiano? Infelizmente, a resposta não. Infelizmente, a resposta não. Porque, infelizmente, o que predomina como realidade, temos, repito, os direitos, temos as garantias, temos os remédios, temos poder judiciário, temos uma série de remédios processuais, a legislação infraconstitucional, ao longo do tempo, vem aperfeiçoando o que deve ser aperfeiçoado em termos de regulamentação desses direitos fundamentais, mas há uma dimensão que fala mais alto, que é a realidade. A realidade, a vida prática. O que acontece de fato. E o que acontece de fato ainda está longe disso aqui. O que acontece de fato foi o que eu ouvi hoje lá na academia de ginástica. O que acontece de fato é jovens negros, delinquentes ou não, amarrados em poste por ação de justiceiros. O que acontece de fato, isso aqui foi quase que por acaso. É uma pesquisa de agora, do final do ano passado, do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. E essa pesquisa, o título dela é Os 10 piores estados do Brasil para ser negro, gay e mulher. Né? Aí está aqui. A possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que um branco. Pelo levantamento, a expectativa de vida de um homem brasileiro negro é menos que a metade da de um branco. Aí vem os 10 estados mais perigosos para negros. O Rio de Janeiro está na relação. É o 10º estado. Eu posso aqui anunciar quais são. Primeiro, Alagoas. Segundo, Espírito Santo. Terceiro, Paraíba. Quarto, Pará. Quinto, Pernambuco. Sexto, Distrito Federal. Sétimo, Bahia. Oitavo, Goiás. Nono, Amapá. 10º, Rio de Janeiro. Em relação às mulheres, que também classicamente, do ponto de vista da construção de direitos, de necessidade de ampliação e de consolidação de direitos, também as mulheres são consideradas um grupo vulnerável. Aliás, não sei se vocês viram, e circulou por aí, há cerca de 2 dias saiu uma nota, uma matéria num jornal, não me lembro aqui qual foi, uma notícia de acidente, em que 4 pessoas e uma mulher morreram. A notícia era 4 pessoas e uma mulher morreram num acidente de carro. Né? Niterói. Está circulando na internet. Pois é.
Óbvio que foi um ato falho do editorialista, ou enfim, de quem compôs a manchete. Mas eu não tenho a menor dúvida, sem querer ser chato aqui, e sem querer ser freudiano, que isso diz respeito a um certo subconsciente gerado pelo caldo de cultura em que nós vivemos, né? Em que nós vivemos. Então, em relação às mulheres, que tem uma série de outras dimensões, né, em termos de direitos, que obviamente cada um desses itens aqui mereceria mais umas 10 aulas, né, professor, a esse respeito, mas também as mulheres, elas sofrem, nesse caso dessa pesquisa aqui do IPEA, sofrem fisicamente, né? Está aqui, ser mulher também é perigoso. Somente em 2 anos, entre 2009 e 2011, quase 17 mil mulheres morreram por conflitos de gênero, o chamado feminicídio, que acontece pelo fato de ser mulher. Ou seja, 5.664 mulheres são assassinadas de forma violenta por ano, ou 15 a cada 90 minutos. Os 10 estados mais perigosos para as mulheres, de acordo com esse levantamento aqui. Esse termo femicídio ou feminicídio, ele é polêmico, há controvérsias acadêmicas, políticas, etc., em relação a eles. Porque ainda não está muito bem, segundo quem debate esse tema, não está ainda muito bem definido se de fato a violência se dá especificamente pelo fato de ser mulher, enfim. Mas é um dado objetivo. Em 2 anos, 17 mil mulheres morreram por conflitos de gênero. Esse é um dado objetivo. Então, primeiro, Espírito Santo, segundo, Bahia, terceiro, Alagoas, quarto, Roraima, quinto, Pernambuco, sexto, Goiás, sétimo, Rondônia, oitavo, Paraíba, nono, Mato Grosso, 10º, Pará. E também, né, outro grupo vulnerável, nesse sentido, são os grupos, o grupo de homossexuais, né, transexuais. Esse relatório de 2013 e 2014, né, mostra como a intolerância a homossexuais mata. Segundo esse levantamento, um gay é morto a cada 28 horas no país. Foram documentados 312 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil em 2013. O Brasil continua sendo o campeão mundial de crimes homotransfóbicos. Segundo agências internacionais, 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no ano passado foram cometidos aqui no Brasil, né? Os 10 estados mais perigosos para homossexuais. Primeiro, Roraima. Segundo, Mato Grosso. Terceiro, Rio Grande do Norte. Quarto, Paraíba. Quinto, Alagoas. Sexto, Pernambuco. Sétimo, Amazonas. Oitavo, Piauí. Nono, Rondônia. 10º, Sergipe. Em termos de grupos vulneráveis, poderíamos falar especificamente das populações afrodescendentes. Falamos aqui parcialmente em termos de violência física, né? Podemos falar dos povos indígenas, né, que reivindicam o direito de serem reconhecidos como um povo, né? Podemos falar das nossas crianças e adolescentes, né, que estão sendo aí executadas, exterminadas, amarradas em postes, né, espancadas, estupradas, enfim, diariamente. Eu vi uma foto aí no jornal desses, de 2 dias atrás, um grupo, se não me engano, em Copacabana, de crianças, adolescentes, parece consumindo crack. Não estavam em atividade delinquencial, não estavam se preparando para assaltar, estavam agrupados, fumando crack.
Qual foi o olhar do editorialista? Há vários olhares possíveis. Um olhar poderia ser como as nossas crianças dos bairros pobres, das periferias, como as nossas crianças pobres estão desassistidas. Essas crianças mereciam estar em escolas, mereciam estar amparadas por suas famílias, teriam que ter condições materiais para ampará-las, enfim. Mas o olhar foi outro, que é o olhar que predomina. Já eram olhados como delinquentes, como possivelmente praticariam delitos, possivelmente iriam perturbar a paz dos homens e mulheres de bem que estivessem passando ali no momento. Então, a efetivação do que nós chamamos de direitos humanos é o grande drama, é a grande questão, é o grande combate da nossa sociedade. Porque isso envolve, inclusive, o Estado, o que é a violência policial contra esses grupos vulneráveis. É uma violência chancelada pelo preconceito e pela hostilidade a direitos humanos que graça na nossa sociedade. A polícia, quando faz isso, quando pratica violência contra esses grupos vulneráveis, se sente chancelada, se sente autorizada pela sociedade. Esse slogan aí, bandido bom é bandido morto, resume bem isso, né? Resume bem. E no termo bandido cabe tudo, né? Poderemos falar também das pessoas com portadores de deficiência, enfim. Há uma série de grupos em vulnerabilidade que tem uma absoluta, quase que intransponível dificuldade em efetivar o que nós chamamos de direitos fundamentais, o que nós chamamos de direitos humanos, o que no papel nos causa tanto orgulho, né? O que no papel é um monumento, mas infelizmente, na realidade, que é o que acaba contando, que é o que acaba definindo, né, o que é um país, o que é uma civilização, o que é uma sociedade, infelizmente, a luta pela efetivação desses direitos é uma luta que vai continuar, acho eu, durante muito tempo, né? Infelizmente. Infelizmente, quando eu falo, não é para parar de lutar, infelizmente é porque vai levar muito tempo para se efetivar. Então, é muito importante, né, que, por exemplo, quando eu estava aqui na presidência da Ordem, eu defendi, acho que isso foi, não só eu, um grupo de outros presidentes e conselheiros federais, nós defendemos, por exemplo, que no exame de ordem houvesse questões relativas a direitos humanos. Que nas faculdades de Direito haja uma cadeira específica, não algo diluído na cadeira de Direito Constitucional, ou enfim, mas haja uma cadeira específica de direitos humanos. Que nas escolas de primeiro e segundo grau haja cadeiras específicas sobre direitos humanos. Que nas academias de polícia haja cursos, né, relativos a direitos humanos. Que nos cursos militares das agulhas negras, enfim, haja, nos colégios militares, haja cadeiras, né, de direitos humanos. Porque ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista, ninguém nasce assim. As pessoas são educadas para isso. Ou são educadas dentro de casa, ou são educadas na escola, ou são educadas na igreja. As pessoas são educadas para isso. Ninguém nasce com... Se fosse assim,
talvez houvesse remédio pela ciência, né? Assim como hoje a medicina, né, ela tem avançado no sentido de prevenir doenças que os nossos genes já apontam. Se fosse uma questão genética, não, isso aqui é racista, isso aqui é homofóbico, né? Não é isso. Isso é um processo cultural, né? Forte, né? Forte, consolidado, que vai mudar, se é que vai mudar, com o tempo. Mas só vai mudar com o tempo, não é espontaneamente. Vai mudar com políticas claras para isso, né? E é preciso que, desde garotos, nós tenhamos a condição de debater e aprender com esses assuntos, né? Que desde garotos nós aprendamos a repudiar esse tipo de prática, esse tipo de violação a direitos que são direitos civilizatórios, a direitos que nos diferenciam, se efetivados forem, nos diferenciam como seres humanos, nos diferenciam do mundo em natureza, né? Essa é a noção de civilização, né? E que, infelizmente, não é assim que acontece. Então, acho que eu já me estendi demais, meu querido amigo Flávio Armédio. Queria dar uma palavra antes de encerrar, mas eu acho que o tempo já andou muito aqui, sobre o nosso trabalho na Comissão da Verdade, que é outra, né, dimensão desse nosso assunto aqui, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Só quero dizer aos senhores que nós teremos, em breve, em relação ao nosso trabalho, sobretudo no que diz respeito aos desaparecidos políticos, teremos nos próximos dias novidades. Novidades dolorosas, mas novidades que vão servir para esclarecer algumas perguntas que desde a década de 70 se fazem aqui no Brasil acerca do paradeiro dos desaparecidos, né? E essa é uma dimensão também do que nós chamamos de direitos humanos, porque eu entendo que nenhuma democracia se consolida por completo se essas perguntas não forem respondidas. Onde estão essas pessoas? O que aconteceu com elas, né? O que o Estado fez, se está fazendo, para dizer à sociedade brasileira o que aconteceu com esses chamados desaparecidos políticos, que nada mais eram que cidadãos brasileiros que, por força da sua atividade política ou das suas convicções, simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Enquanto essa resposta não vier, eu acho que nós sempre teremos um déficit na nossa democracia. E é essa luta que nós travamos e desempenhamos no sentido exatamente de tentar fazer com que a nossa democracia se consolide. É claro que nós temos uma série de outros déficits, né, na nossa democracia em relação a esses direitos que nós falamos aqui. Há direitos, há populações, há segmentos na nossa sociedade que sequer os direitos da primeira geração ou da segunda geração foram alcançados. Então nós estamos falando aqui no plano, né, da teoria, um plano aqui da abstração. Quando nós vamos para a dura realidade, nós vemos o quão longe nós estamos ainda, né, de falar, de tratar, de entender da efetivação, né, desses direitos. E acho que é uma tarefa permanente, enfim, e é um combate que eu tenho muita honra, né, em travar, né, por mais doloroso que ele seja, por mais difícil, né, por mais, muitas vezes, quando eu tenho contato com trabalhadores que são submetidos à condição análoga de escravos, né? Mesmo depois da CLT, mesmo depois aqui do artigo 6º da Constituição,
Ontem mesmo em São Paulo, na capital, né, houve uma manifestação à frente lá de uma loja de confecções, denunciando um ato em frente à imposição de trabalho escravo a peruanos, a trabalhadores peruanos que lá estão. E o Ministério do Trabalho, a DRT lá de São Paulo, reconheceram a existência, constataram a existência de trabalho análogo ao trabalho escravo. Quando eu converso com a família de Rubens Paiva, quando eu converso com a irmã de Stuart Angel, quando eu falo com a filha de Mário Alves, enfim, é sempre algo doloroso, né? É sempre algo doloroso. E às vezes a gente se sente impotente, né? Porque o que eles querem saber é exatamente o trabalho que eu desempenho à frente da Comissão da Verdade e não tenho que responder. Mas talvez tenha sim, talvez não seja a melhor resposta, mas talvez nos próximos dias nós tenhamos como responder. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado por entender. E eu gostaria de chamar o conselheiro Galvão, nosso querido, foi um dirigente da CAARD no momento de reconstrução da OAB, aqui no momento crucial da gestão ADI, foi conselheiro, era um meu decano lá da minha turma no TED, onde eu segui os votos com muita atenção para entregar o certificado ao ADI, que o ADI hoje está recebendo o certificado OAB, tanto certificado que ele atendeu, tanta carteira que ele entregou, né? Tanto certificado que ele assinou. Vou chamar essa figura que é uma referência aí para a gente, que é o Galvão, para fazer a entrega do certificado. Abre. Porque tem um cartaz, não, tem um cartaz, tem um cartaz certificado aí. Olha, senhores, eu queria realmente agradecer a todos a presença, a satisfação e agradecer imensamente ao ADI realmente ter aceitado o nosso convite. Esse convite que para a gente foi, para a escola, eu acho que é uma honra imensa começar o semestre letivo com essa lição, que é uma lição de liberdade, né? Uma lição de quem executou essa liberdade no dia a dia, nas práticas, porque essa é a expectativa nossa da escola, de fazer não só um ensino teórico, mas um ensino voltado para a prática e para o exercício da cidadania. O ADI fez isso nas duas gestões dele, continua fazendo, nos ensinando, né, estando aqui, nos ensinando isso tudo, e tem muito ainda a fazer. O ADI, a gente se espelha aí na sua liderança, e vamos segui-la sempre, e eu quero passar a palavra para ti para encerrar, agradecendo imensamente realmente o convite, agradecendo a todos a presença. Muito obrigado. Primeiramente eu quero agradecer aqui aos meus queridíssimos amigos Flávio Armedi, Ronaldo Coutinho, que fazem um trabalho exemplar aqui na ESA. A ESA aqui da OAB do Rio de Janeiro é um modelo nacional, é muito importante que todos saibam disso, é um modelo nacional, né? O modelo que nós implantamos aqui tem sido copiado, isso não é vergonha, e não digo isso com jactância, não. Digo isso porque é um trabalho que vem dando certo, né? Todo esse modelo telepresencial, a temática, a preocupação com questões, né, que dizem respeito ao direito em geral, mas sempre ligados à nossa realidade, né, não é todo mundo que faz, não. E aqui nós temos feito com muito êxito, graças a eles, ao trabalho da equipe, né, que eles montaram, né? Então isso é motivo de orgulho para todos os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Eu continuo com a minha vida muito ligada ao OAB, né? Eu sou conselheiro federal, né? Tenho uma relação intensa
né, ainda com a OAB do Rio de Janeiro. Aqui eu só deixei amigos que nesse conselho, nessa direção. Então eu me sinto muito honrado e muito gratificado quando eu sou convidado, né, a voltar aqui para essa ou aquela tarefa, esse ou aquele debate, esse ou aquele evento, enfim. Eu continuo advogado e a minha vida é essa. Em relação ao que foi aqui dito por derradeiro, né, e já que nós falamos de direitos humanos, eu gostaria de lembrar que há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, por força de um malfeitor lá no ex-Maracanã, os direitos humanos de toda uma nação, né, a nação vascaína, os direitos humanos foram de forma bárbara, violenta, né, foram violados, né, por um malfeitor travestido de árbitro de futebol, né, e que interferiu diretamente no resultado do jogo. Então eu gostaria aqui, em resposta, democraticamente falando, manifestar aqui o meu mais veemente repúdio àquela atitude, mas dizer que, de qualquer maneira, para mostrar o nosso espírito democrático, eu tenho aqui 2 grandes amigos, né, mas que infelizmente escolheram mal o time para quem torcer. Obrigado, boa noite a todos vocês. Muito obrigado.